Boa noite, pessoal que está entrando agora. Eu sempre dou uns 5 minutinhos até começar a chamar o pessoal aí do Instagram. Aí do lado direito tem uma setinha, um aviãozinho. Convidem, porque essa live vai ser super mega maravilhosa. Uma convidada super especial, querida, a Gênesis Borges. Já vou deixar ela se apresentar. Então, novamente, eu, Lídia Pellegrini, apresentando aqui o tema de hoje, que é super especial, um dia especial para os professores, 15 de outubro, um dia que a gente comemora uma gratificação enorme aos mestres, né, que nos ensinaram tantas coisas boas, e a gente não poderia deixar de convidar uma querida para falar um pouquinho sobre a educação infantil e a psicopedagogia. Seja muito bem-vinda, Gênesis. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Obrigada, Lídia. Estou muito feliz com o convite de estar aqui com você nesse dia tão especial, né? O Dia dos Verdade, Gê. Professores. E um tema tão importante, né? Para a gente, tanto para as famílias como para nós educadores. Eu sou a Gênesis Leme, sou psicopedagoga, professora há um pouquinho mais de 25 anos e estou aí na carreira, apaixonada pela profissão. Não é só isso não, viu, gente? Mas é um pouquinho. É um pouquinho do que a Gênesis faz. Seja bem-vinda, Roberta, o pessoal que está entrando aí agora, Marcos, José, quem mais que entrou? Fabi, Mateu, acho que é isso, Gisele. Tem uma setinha aí do lado direito, por favor, compartilhem, convidem, que vai ser super bacana. E perguntem também. O tema de hoje está específico nos detalhes, a educação infantil e a psicopedagogia. E a gente vai iniciar perguntando, né, Gi? Afinal de contas, qual que é a diferença entre a pedagogia e a psicopedagogia? Ou seja, o pedagogo, ele pode ser um psicopedagogo sem alguma formação específica? Não. Na verdade, são funções diferentes, são profissões diferentes, né? A pedagogia, ela vai lidar especificamente com a didática, o ensino, como transmitir aquele conteúdo para o aluno na sala de aula. Então, na minha época, Lídia, a gente fazia magistério, né? Então, eu cursei 4 anos de magistério, foram 3, e depois mais um adicional para poder dar aula para educação infantil. E hoje não, hoje os professores precisam fazer a pedagogia para lecionar no Fundamental 1 e também na educação infantil. Então, no curso de pedagogia, eles vão aprender essas estratégias aí para didaticamente passar esse conteúdo para o aluno. E aí, o que o psicopedagogo faz? Aí vem a parte linda, né? Da parte psicopedagógica. O professor está passando aquele conteúdo, né? Ele está ensinando para a criança, para o adolescente, para o adulto, porque o psicopedagogo ele abrange toda a área do conhecimento. Então ele vai entender como que aquele indivíduo está aprendendo, como que ele está assimilando aquele conhecimento que está sendo passado para ele, aprendendo ou não. Porque aí vem realmente a nossa função como psicopedagogos, né? Auxiliar, intervir nessa aprendizagem, se há déficit ou se não há o déficit. Então, o pedagogo, ele ensina didaticamente, o psicopedagogo vai lá e entende todo esse processo de aprendizagem que está acontecendo aí na mentezinha da criança, do adolescente, do jovem ou do adulto. Gente, acho que foi uma das explicações mais claras que eu já ouvi. Ah, que E bom! objetivas. Porque às vezes eu sempre falo para os convidados, né, independente de quem entre na live, a gente sempre fala de uma maneira clara que todos possam entender. Apesar de ser uma especialização, de ser uma área que você atua há anos, às vezes a gente fala um pouquinho muito técnico, né? E acaba que os pais têm um pouco, né? Principalmente os pais, os cuidadores têm um pouco de dificuldade, que acham que é a mesma coisa. Então, afinal de É, contas, vamos especificar então, o que que faz um psicopedagogo, ou que ele, vou reformular a pergunta que me mandaram aqui, tá bom? Ou o que tá bom. ele faz dentro da educação infantil? Como que ele pode atuar dentro de uma escola de educação infantil? E assim, Lídia, eu adorei assim o tema, né, psicopedagogia, educação infantil. Por quê?
A gente fala muito da psicopedagogia depois da alfabetização. Apareceu um problema no primeiro ano do ensino fundamental que o meu aluno ou o meu filho não está conseguindo aprender a ler. Essa é a primeira questão que aparece no consultório. Meu filho fez 6 anos, fez 7 anos, e ele não consegue ler, ele não consegue escrever, ele não está conseguindo fazer cálculos, e aí procura o psicopedagogo. Mas o psicopedagogo, ele também entra com uma forma preventiva lá na educação infantil. Verdade, gente. Antes que apareça esse problema, né, lá no primeiro ano, lá na alfabetização, ele já faz um trabalho preventivo na educação infantil. Então, olha como que é importante, porque a gente sempre fala sobre isso, né? Verdade. A gente está fazendo a intervenção precoce, da gente está fazendo um trabalho preventivo. Então, o psicopedagogo, ele lá na educação infantil, ele pode, como eu tenho uma habilitação tanto clínico quanto institucional, Lídia, a gente pode trabalhar junto com a escola, junto com a instituição, com esses professores, ajudando, orientando, com estratégias de como eles podem trabalhar em sala de aula com essas crianças. E já desde então identificando algum déficit ou não e agindo de forma preventiva. É lindo isso. Não, então, e assim, às vezes os pais esperam, como você falou na aula, quando a criança está sendo alfabetizada, e aí que começa a perceber no segundo, no terceiro ano que precisava, né, de um psicopedagogo, de um especialista. Então, eu sempre falo isso para os pais, eu sou psicopedagoga também, mas não atuo na área. Foi muito para estudar, né, realmente para ver todo mundo sabe aqui que a Isadora e a Alice estão dentro do espectro. Então, foi para estudar como a psicopedagogia poderia ajudar as minhas filhas na aprendizagem. E aí, tem uma pergunta aqui que me fizeram também. Por que é importante conhecer o nível de desenvolvimento cognitivo em que a criança se encontra? A Maria pergunta. Isso é tudo, Lídia. Por quê? A gente tem uma frase que ficou assim usada durante muito tempo e ainda é usada, que é assim, cada criança tem o seu tempo. Ok, ótimo, lindo. Porém, a gente tem estudos, a gente trabalha com coisas científicas, coisas comprovadas, que a criança de 0 ano, de 0 a 2 anos, o que ela precisa fazer, de 3 aninhos, o que ela precisa fazer. A gente tem pré-requisitos para essas crianças. Sim, claro. Para todas as idades. E a gente tem uma diferença muito grande. Por exemplo, se você pegar, vamos falar de bebezinhos, um bebezinho de 6 meses, um de 9, já tem uma diferença muito grande. Uma criança de 1 ano para 1 ano e meio, de 2 para 2 anos e meio. Então, assim, a gente acredita sim que cada criança tem o seu tempo? Tem. Tem criança que vai ler no início do primeiro ano e tem criança que vai ler no final. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de parâmetros que a gente precisa analisar e ver aí. Será que a minha criança ela está dentro da normalidade, do desenvolvimento, do nível de desenvolvimento? Então, isso é importante a gente analisar sim. Porque aí eu volto a falar, né? A gente já entra aí com uma intervenção precoce. Gente, só vou arrumar um pouquinho minha câmera aqui, pronto. Tá muito alta. Que ficou muito alta. Eu só tô vendo da minha boca para cima. Isso tanto a gente fala para os pais, quanto a gente fala para os professores. Se o professor chega, ele está alfabetizando, ou um aluno que está indo para 4º, 5º ano, ou uma criança lá na educação infantil com 4, 5 anos que ainda não consegue pegar uma tesoura, manusear um pincel, um giz de cera, ele não vai ficar ali, espera que tem o tempo dele, lá com 6 anos, com 7 anos, ele vai pegar uma tesoura, um pincel. Não, a gente tem parâmetros e a gente precisa fazer essas comparações para ver se precisa de uma intervenção para essa criança. Nossa, excelente. Muito! Muito. Então, assim, papais, fiquem atentos, né? Porque a gente fala, vamos falar assim, educação infantil, a primeira infância, né? Eu não sei você, Gi, mas tá tendo várias pessoas... Deixa eu falar uma coisinha. Muitos pais, quando chegam no consultório com uma criança assim, de 9, 10, até de 12 anos, muitas das vezes, Lídia, elas chegam frustradas, tristes, desanimadas,
porque elas já passaram por vários especialistas e ela ouviu essa frase que eu disse para você. Ah, tem o tempo, ainda não está no tempo dele. E aí ele acaba se sentindo culpado, porque ele fala, nossa, eu perdi tanto tempo. E a gente fica com pena desses pais, a gente orienta, não, tira o peso da culpa e vamos trabalhar daqui para frente. Mas é isso que a gente tem visto, sabe? Fica esperando o tempo, e é aquele tempo que nunca vem, e que é um tempo que a gente podia já estar trabalhando, fazendo alguma coisa muito boa para essa criança. Então, e uma outra coisa que eu sempre falo, Gênesis, é para os pais, enquanto terapeuta, tá? Não vou falar enquanto pedagoga, não. É que observem o marco do desenvolvimento da criança. A gente sempre bate numa tecla aqui, várias e várias vezes, falando sobre quando as mães, né, que a gente, não sei no seu tempo, mas no meu, há uns 10, 12 anos atrás, a gente tinha uma caderneta de vacina que a gente recebia. E hoje eu pergunto para algumas mães, elas falam, gente, mas a gente não recebe mais isso, é um cartão que a gente recebe solto. E nessa caderneta de vacinação que o próprio SUS fornecia, tinha todas o marco de desenvolvimento da criança, o que tinha que ser observado. Então é importante os pais estarem atentos, não esperem para fazer uma intervenção. Intervenção precoce é precoce mesmo. É de pequenininho. É se você vê o seu aluno, se você vê o seu filho que tem algum atraso ali de desenvolvimento, alguma coisa que... Coração de mãe nunca falha, né? É uma coisa que a gente sempre fala. E aí, Gênesis, tem uma pergunta aqui, que é pessoal, dizendo assim, Gênesis, por que você escolheu essa área de atuação? Você já tem aí tantos anos na educação, você ainda continua como pedagoga, é isto? Continua como pedagoga e atua como psicopedagoga em clínica, ou você atua como psicopedagoga na escola, na educação e na área clínica? Eu adoro falar sobre isso, Lídia, porque assim, a minha profissão, ela tem um divisor de águas, sabe? Ela tem o antes de ser psicopedagoga e o depois. Então, assim, eu tenho 25 anos de sala de aula, eu nunca parei, eu sou professora, eu estou em sala de aula, e trabalho como psicopedagoga, né? Dá para conciliar, tranquilo. Então, assim, foi um divisor de águas. Quando eu comecei, há 1000 anos atrás, a gente tinha muita boa vontade. Eu sempre gostei muito de ensinar, gostei muito de estar com crianças. A minha primeira turminha foi com crianças de 4 anos, educação infantil. Eu sempre gostei muito, sabe, desse movimento de sala de aula de aprendizagem. E eu sempre fiquei muito angustiada com isso que a gente estava conversando. Por que eu tenho uma turminha de 4 anos, jardim 1, e tem criança que já escreve o nome, já numera de 1 a 10, e o outro não reconhece nenhuma letrinha, não sabe pegar um pincel? Isso sempre me angustiou muito, porque eu não tinha respostas. Na minha época, a gente não tinha respostas para isso. A gente classificava os alunos por 2 tipos, os alunos fracos e os alunos fortes. Tanto que eu já trabalhei em escola, Lídia, que era assim, a turma forte e a turma mais fraca. Então, assim, a turma forte colocava com um professor bem puxado, um professor que sabia ensinar e tudo mais. Hoje a gente vê que isso não tem nada a ver. Ô, Gênesis, você lembra que até na nossa própria época, quando a gente estudava na escola, já vinha com esse pensamento, né? Tipo assim, né? Eu era de uma série que os alunos mais ou menos. Aí tinha um outro que era os fracos, outro, então, e até se dividia por período. Quem estudava de manhã era porque tinha as salas de aula com os alunos que aprendem mais, que são... Olha que interessante, legal você ter lembrado disso. Mas isso também não tem tantos anos assim, sabe, não. Lídia? Porque... Para você ver, eu já trabalhei em escolas assim, de ter essa diferença, sabe? Então, eu sempre fiquei angustiada. Por que acontecia isso? Eu não sabia, eu não tinha resposta. E os anos foram passando e eu continuei dando aula. Em 2006, eu tive o primeiro aluno autista. Então, assim, a gente não sabia nem falar o nome direito, autismo, autista, espectro. A gente não sabia direito do que se tratava. Só que a mãe levou um laudo e falou, meu filho... é autista, e caiu na sala de quem, Lídia? Adivinha? Da Gênesis. Da Gênesis Leme. E foi assim, o amor à primeira vista, sabe? Eu falei, e igual eu te falei, eu não tinha conhecimento, mas eu tinha muita boa vontade.
Então eu começava assim, bom, hoje ele ficou nervoso, isso irritou ele. Então amanhã vamos tirar essa coisa que está irritando. Ah, ele aprende mais de forma visual, então eu vou fazer mais cartazinhos para ele. Então eu ia testando e fazendo com boa vontade para que ele aprendesse. Então, na E a realidade, você estava tentando fazer uma adaptação, né? Para que uma ele aprendesse. adaptação. E a gente não tinha esses recursos, né? Ah, é Então, igual verdade, né? eu tinha uma amiga que era da mesma série e a gente trocava muito, a gente ficava observando ele na hora do recreio, o que, que a gente podia para fazer melhor, para ele ficar mais calmo, para ele não gritar. Teve um dia que ele tirou a roupa toda no recreio, Lídia. E eu falei, gente, o que, que eu faço agora? Então foi muito assim desafiante. E aí começou a surgir a questão da psicopedagogia, mas era muito difícil, não tinha na cidade. E aí foi assim, foi na intenção de ajudar mesmo esses alunos que eu não sabia como poder ajudar. E foi um divisor de águas, igual eu gosto de falar, porque depois que eu fiz a psicopedagogia, eu tive um outro olhar. Ainda hoje eu lembro, sabe, desses meus alunos. Eu falo, ah, aquele fulano, meu primeiro aluno que não escrevia. Ah, esse outro aluno que era muito nervoso. Então, hoje eu ainda lembro desses alunos e fico muito feliz por essa oportunidade de ser uma professora psicopedagoga. Porque assim, eu falo com a minha diretora que pode deixar que eu vou separar em sala de aula, eu sou professora. Mas, Lídia, não tem jeito. Você bate o olho assim, você já vai vendo, não tem jeito, você acaba fazendo... Vai fazendo uma meia avaliação, né, Gene? Já vai olhando. Isso. Isso. A mãe para conversar. É desse jeito. É muito legal. É muito legal. Então foi assim, foi pela vontade mesmo de ajudar mais os meus alunos. Gente, deixa eu mandar um beijo aqui, um abraço para o psico Rodrigo. Beijo, meu amigo. Beijo, Gi, psicóloga linda das minhas filhas. Feliz Dia dos Professores para a gente, para todos que estão entrando aí para o Brasil todo. Seja bem-vinda, Gil. Pessoal, compartilha essa live aí. Tem uma setinha do lado, um aviãozinho. Clica aí, manda para os seus amigos, que está muito bom. Estou adorando. Aqui também entrou aqui o Matheus, que é meu paciente, a Roberta. Ai, sejam bem-vindos. Um beijo para vocês. E tem aluno meu aqui também que já entrou. Ai, que legal, Fabiola. Beijo, Fabi, que é advogada linda, que luta muito pelos direitos do autista. É mãe também do Príncipe lindo, a Josi. Quem mais que entrou? A Maria Braga. Sejam todos muito bem-vindos. Jucimara. Pessoal, é o seguinte, tem uma pergunta aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho, Gênesis. A gente falou por que essa área de atuação. A gente falou sobre os distúrbios de aprendizagem, como esse profissional atua. Falamos já? Não. Então vamos falar. Olha, eu falo muito, hein? Aí você me conta. Bom, então vamos fazer o seguinte. Você falou da sua área de atuação, porque eu queria saber um pouquinho o que são os distúrbios de aprendizagem, né? E como esse profissional psicopedagogo atua dentro desse distúrbio. Isso aí também às vezes gera uma confusão, porque a gente tem a dificuldade e tem o distúrbio. Né? São coisas diferentes. Então, assim, é preciso passar por uma avaliação mesmo. A criança, o adolescente precisa passar por uma avaliação. A gente faz uma avaliação psicopedagógica e quando é necessário eu encaminho para um fono, para um neuro. E a gente tem toda uma parceria com o psicólogo, tá? Então, assim, lá no caso do atendimento clínico, a primeira sessão eu faço anamnese, né? Eu converso tudo com os pais para saber dessa gestação, de todo esse movimento aí da criança, quando o bebê, maiorzinho, quando que engatinhou, quando que andou, a fala, porque a gente precisa saber desse histórico da criança. Sim. Às vezes houve um trauma na gravidez. A mãe, mas isso é importante eu falar que eu caí, que eu tomei um remédio sem saber que estava grávida, tudo é muito importante. E depois a gente começa as avaliações. Hoje em dia, Lídia, a gente tem muitos testes para aplicar, que são permitidos para nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, para a gente aplicar. E aí a gente tem parâmetros mesmos, gráficos, que a gente avalia esse desenvolvimento cognitivo aí da criança. A partir deles, a gente, igual eu falei, a gente faz um encaminhamento
e dar um retorno aí para a família. Então, a gente tem a descalculia, desortografia, disgrafia. São vários transtornos que podem aparecer, mas que tem que ter muito cuidado para não confundir com dificuldade. Ainda mais que a gente está aí quase 2 anos de pandemia, de aula remota, Verdade. tem criança que ainda não voltou. Então, assim, crianças da educação infantil que ficaram esse tempo todo sem ir na escola, aí que ficou em casa com muito estímulo tecnológico, tá? Porque a mãe precisa trabalhar. Aqui a gente não está colocando culpa em ninguém, né? A gente está falando de uma pandemia que aconteceu. Então, assim, às vezes a criança ficou sem estímulo adequado, às vezes a alfabetização foi uma alfabetização complicada, porque foi remota. Então, a mãe já chega apavorada. Ai, meu Deus, tem descalculia, tem dislexia, tem um monte de CIA, mas não é, Sem na uma verdade, avaliação, né? Tem que ser feita a precisa avaliação. passar por uma avaliação, tá? Agora, a gente tem vários testes, né, pra gente avaliar e tudo mais, mas a gente também tem o nosso feeling, né? É igual você falou, a Verdade. mãe sabe que tem. E a gente, conforme o tempo vai passando, a experiência e tudo mais, tem coisas que a gente percebe que vai além de uma avaliação. E isso eu sempre gosto, assim, de colocar também o meu, sabe, o meu parecer, a minha experiência. Não, peraí, eu acho que essa criança aqui está precisando de mais uma sessão, de um outro tipo de avaliação. Então, é importante a família seguir as sessões certinho, sabe? Assiduidade, pontualidade, para que a avaliação ocorra de uma forma boa, né? Precisa, e a gente comece a fazer intervenção com a criança. Mas hoje tem muitos testes, tem muito apoio para Então, eu gente. ia até te perguntar, quais são os. Não estava aqui nas perguntas que a gente recebeu, mas quais são os mais usados na psicopedagogia Ó, os que eu para mais uso. avaliar, né, no caso de distúrbios de aprendizagem? Então, o IAR, né, que é o da alfabetização. Então, se a criança aparece até assim, mais ou menos o 4º ano, até 5º, dependendo, aí eu já aplico o da alfabetização para ver. Eu falei alfabetização ou avaliação? Alfabetização, né? Alfabetização. Eu tinha falado errado, que eu tivesse falado errado. A alfabetização, e é muito legal esse teste, porque ele engloba assim a parte psicomotora também, lateralidade. Lateralidade. É muito completo, tá? E aí a gente tem também o TDE, que é o teste de desempenho escolar, que no caso eu tenho ele do 1º ano até o 9º ano do ensino fundamental. Então ele é bem Nossa, abrangente. muito bom. E ele tem os cálculos, tudo certinho, dá para a gente avaliar bem legal. Então, a gente avalia a parte escrita, a leitura e a aritmética. Muita Então, é bem coisa, né? completinho. É, muita coisa também. Tem o PROLEC, eu gosto muito do PROLEC, que é o da leitura, né? Uso bastante também no consultório. Tem o Confias, tem a própria EOCA, né? Tem a maleta lá de Piaget, que eu amo. E por aí vai. Ai, deixa eu mandar um beijo aqui, Gênesis. Ó, quem que entrou aqui? A Jucimara, a Josiane mandou feliz dos professores. Um beijo para você, Josi, a Marcela também, do Autismo Mogi. Beijos, Má, amiga querida, parceirona. Sejam bem-vindos, compartilhem. Aí o seguinte, tem uma pergunta aqui, você já respondeu, né? Você acabou respondendo a pergunta 6, que seria qual tipo de avaliação que é feita no aluno ou no paciente. Então, esses protocolos ou os testes avaliativos, o psicopedagogo, que é psicopedagogo, tem que saber aplicar. Sim, aí, Lídia, Sabe por que eu estou te perguntando isso? ah, Porque me perguntaram o seguinte, eu vou englobar na pergunta 6, tá? Na tá. pergunta que está aqui, que a mãe perguntou. Porque já aconteceu isso comigo, tá? Isso com as minhas filhas lá em São Paulo, de eu perguntar para o psicopedagogo qual era o protocolo de avaliação e não existia um protocolo de avaliação. A pergunta é, dentro da especialização, esses protocolos são ensinados, existem disciplinas da psicopedagogia ou o especialista ele tem que fazer cursos avulsos, né? Que eu já sei que você vai responder, mas eu queria que você falasse para os pais, principalmente para os professores que querem ir para essa área, né? Principalmente. Olha só, Lídia, eu penso assim, eu falei dos protocolos e tal, das avaliações, mas assim, além disso, a gente também avalia a parte emocional.
tá? Uhum. E alguns casos a gente encaminha para o nosso parceiro psicólogo, tá bom? Mas Uhum. eu também tenho as minhas estratégias, porque eu também tenho as minhas estratégias de avaliar essa parte emocional. A gente tem as técnicas projetivas e tudo mais, que a gente analisa o desenho infantil. É muita coisa, Lídia. Se eu ficar falando, eu fico aqui até Não, amanhã. sim, mas é Sim. importante, mas eu acho importante você pelo menos citar alguma coisa. Por que que acontece? Porque muitos pais, quando procuram um psicopedagogo, vamos falar real, né, Jenny? Porque a gente sabe que a gente que lida com a área clínica sabe que é uma coisa muito séria, né? Aham. E esse profissional ele precisa entender que existe protocolo, sim, existe testes que tem que ser aplicados, sim. Esse profissional ele tem que saber. O mínimo, alguns ele tem que, né, ter o manejo, saber como aplicar. Pode falar, Gênesis. Então, o que que acontece? Eu fiz 2 anos de psicopedagogia, sabe? Então, eu optei pelo psicopedagogia presencial. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ir lá, de ver, de tocar. Eu sou uma pessoa totalmente sinestésica. E eu gosto muito de estudar e eu sou muito inquieta, assim, só de eu falar você já percebe, assim, um TDAH aqui, né? Então, eu sou muito inquieta. Então, assim, a faculdade, mas isso não é psicopedagogia. Eu acho que, de um modo geral, a faculdade, ela vai te ensinar ali, ó, o básico, o teórico, e você, como profissional, tem que voar. Então, Falou assim, tudo. quando eu fiz a psicopedagogia e a minha, como que é, a tutora pegou e Uhum. falou assim, olha, a gente tem aqui um projeto de estágio, um estágio gratuito para a comunidade. Quem já estava lá no estágio era a Ginislene, então eu fiquei 1 ano estagiando de forma gratuita, pegando aqueles casos bem complicados e tudo mais. Então, assim, não só na área da psicopedagogia, mas em todas as áreas, eu acho que você aprende o teórico, o básico, e você, pela sua curiosidade, pela sua vontade de aprender, e como psicopedagogo, a sua vontade de entender e ajudar, você vai atrás. Então, lá na psicopedagogia, eu tive, por exemplo, um módulo, Lídia, ensinando as técnicas projetivas lá, para a gente analisar o desenho infantil, uma coisa bem suave. Eu fui e fiz um curso de análise do desenho infantil, entendeu? É porque eu ficava assim, gente, mas não é só isso, eu vou analisar só se ele colocou a criança no meio do papai e da mamãe? Não, tem muito mais do que isso. Com Então, eu certeza. sempre fui assim, de estudar. Na faculdade, eles citam o teste. Ah, por que que um teste é importante? Por que que o outro é teste? Mas a gente não pega o teste. A gente não manipula, a gente não usa. Então, o que que eu fiz? Vou comprar os testes, sabe? Eu vou ver quem dá o curso dos testes, os protocolos, quais são os protocolos que as pessoas estão usando. E eu vou estudar. Então, assim, isso é um perfil meu, a minha curiosidade, o meu anseio de aprender. Eu sou assim, mas eu entendo também, Lídia, que quando a gente se propõe a ajudar o outro, porque a nossa área de atuação não é né, não é assim, não desfazendo de área nenhuma, mas eu não estou atendendo um telefone e dando uma informação. Eu tô lidando com seres humanos, sabe, com mente, ó, Verdade, Gênesis. com área emocional, cognitiva, é coisa para a vida inteira, né? É criança que fica ali sozinha comigo no consultório, tadinho, 1 horinha comigo, desenvolvendo e tudo mais. Então, eu penso que a minha responsabilidade é estudar, me capacitar e me evoluir cada dia mais. Não Tá. sei tudo, tem muita coisa que eu tô para aprender, mas eu não paro. É isso. Mas, assim, a formação mesmo, ela é a básica. Então, cabe cada Verdade. profissional correr atrás do seu. Se não Tá. está correndo, então É difícil. E uma outra coisa, né, a gente não está desmerecendo o EAD, tá? Ou semipresencial, porque eu acho que vai. É a teoria. A gente faz muita teoria, né, Gênesis? Por mais que a gente aham. faça o estágio, mas a gente tem que lembrar que nem tudo está na faculdade, na pós-graduação. A gente tem que realmente fazer cursos à parte, como eu fiz vários, porque senão a gente fica para trás e é uma vida, é uma criança, é uma família, é um anseio, né? Da família, de ver o filho sendo alfabetizado, de ver o filho ou o aluno sendo, falando as primeiras palavras. Eu falo por isso porque a Isadora começou a ler esse ano, e a Isadora tem 10 anos.
Então, é algo que só quem é mãe, quem trabalha na área e aqueles que têm essa visão de mundo e essa missão vai entender que há necessidade. Deixa eu só dar um oi aqui. Beijo, Jo, a Jocélia, presidente do Instituto. Seja bem-vinda, meu amor. Parabéns para as professoras. Obrigada, querida. Seja bem-vinda, Carlinha. O que acontece, Lídia? É porque há profissionais e profissionais. Isso em qualquer área. Sim. Não é só na psicopedagogia, na psicologia. Em todas as áreas. Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Colocar todo mundo num balaio de gato lá. E também a gente não pode generalizar positivamente. Então, a gente pega, assim, casos de crianças que estão há 2, 3 anos com psicopedagoga, fala, mas como, gente? 2, 3 anos é muito tempo, né? E a gente não vê um desenvolvimento. Então, assim, eu sou bem sincera com os pais também, sabe, Lídia? Olha, eu avaliei, tem coisa que eu não consegui identificar, vou precisar de um apoio, vou precisar de uma neuro comigo. Às vezes nem termina a avaliação, eu já falo com os pais, então eu sou bem sincera. Eu acho que isso, eu acho não, tenho certeza que isso faz eu ganhar mais confiança dos pais ainda. Porque eu não fico naquela enrolação, eu vou esperar 10 sessões para falar para você o que eu acho. Não, olha, eu acho que precisa aí de uma avaliação, processamento auditivo central. Vamos fazer? Já vamos fazer de uma vez? Que quando acabar a minha avaliação, já está tudo no meio. E isso também a gente vai também com a experiência também, sabe, Verdade, Lídia? querida. 2 anos, minha querida, excelente profissional. Obrigada, Sirlene. Seja bem-vinda. Eu dei aula para os 2 filhos da Sirlene. Eu sou velha, Lídia. Meus alunos já estão casados e com filhos. Nossa, gente! Velha é nada. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente falou dos distúrbios de aprendizagem, a gente não poderia deixar de falar do psicopedagogo que atua com os pacientes de TDAH e dentro do espectro autista. Como que funciona? Então, Lídia, o que acontece? A gente trabalha com a aprendizagem. Então, se ele tem TDAH, se ele é autista, a gente está trabalhando com a aprendizagem, tá? Com a parte ali da aprendizagem. Então, primeira coisa, tirar esse rótulo. Ótimo. Agora o meu paciente autista chegou, entende? Então, não, você vai trabalhar com ele, você vai avaliar, você vai investigar como ele aprende, sabe? Você vai ser um facilitador da aprendizagem. Então, assim como o professor precisa tirar esses rótulos, né, que a gente acaba rotulando um aluno, o psicopedagogo também. Então, ele tem TDAH, ok, eu tenho que ter um conhecimento sobre aquilo, eu tenho que ter um conhecimento sobre o TDAH, sobre o autismo, sobre a dislexia, não é? Eu tenho que ter um conhecimento. Mas eu tenho que entender que eu vou avaliá-lo sobre como ele aprende. Cada ser é único, né? Isso, e eu acho ótimo então, quando você... Acho ótimo quando você fala isso. Se ele tem TDAH, se ele tem autista, eu estou ali apta, eu estou ali disposta, eu estou ali interessada em saber como ele aprende. E isso é lindo, porque aí eu vou... Poxa, ele aprende mais visual, ele aprende comigo cantando, ele não gosta de escrever. Eu já tive um aluno autista que ele não escrevia de jeito nenhum, mas quando eu falava ele entendia tudo. Por que a prova dele não pode ser oral? Se ele era ótimo na oralidade. Então, assim, eu vou ser esse mediador, eu vou ser essa pessoa. Como que essa criança aprende e vou ajudá-lo. E aí vou ser uma ponte para a escola, vou ser uma ponte para a família. E assim ótimo, ótimo, Jenny, ótima explicação. Não rotulem seus alunos, seus pacientes, por favor, gente. São seres únicos, humanos, como eu e você. Né? E às vezes, Lídia, a mãe já tá tão calejada, assim, sabe, daquele rótulo, que ela já chega assim no consultório. Olha, meu filho tem TDAH, ele não para quieto, ele não aprende, ele não senta, tá? E ela já tá tão ansiosa que ela não deixa nem a gente falar. É assim mesmo. Então, a gente precisa acolher essa mãe, sabe? Tá bom, mãezinha. Vamos trabalhar com a criança, calma, um dia de cada vez. Porque ali naquele momento eu não estou interessada se ele não para quieto, se ele fica correndo na sala de aula. Estou interessada em buscar um jeito, um mecanismo de fazê-lo sentar, de fazê-lo prestar atenção, de fazê-lo aprender. E o mecanismo que a gente fala, né, Gênesis, que nunca falha é criar vínculo.
Você criou vínculo, a Com primeira coisa, certeza. eu sempre falo isso para todos os terapeutas, pais, que se o seu filho não criar um vínculo com o seu terapeuta, com o professor, que seja, pode ser o PEI mais lindo do mundo, Plano Educacional Individualizado, Aham. pode ser o protocolo mais lindo, a avaliação mais linda do mundo, não vai funcionar. Não vai dar certo. Por quê? Vínculo, não adianta. Uma coisa que eu queria que você falasse aqui também, nós temos tempo ainda, sobre justamente. Sejam A bem-vindos aqueles pessoa. que acabaram de entrar, gente. A live é hoje falando sobre educação infantil e a psicopedagogia. Eu queria que você falasse um pouquinho como orientar pais e pedagogos na utilização do método clínico em sua prática. Como que funciona isso? Então, Lídia, assim, vou ser bem sincera com você. Algumas escolas ainda têm muita resistência em receber o especialista, tá? Então, eu reservo alguns dias, não é um dia só, para fazer a visita na escola. E eu vou mesmo, tá? Eu reservo aí uma tarde, visito 2, 3 escolas. Eu peço para ver a criança na sala de aula, a coordenadora fica doida comigo. Eu quero ir lá ver meu filhotinho na sala, eles adoram me ver. Então, assim, algumas escolas ainda têm essa barreira de receber o especialista, porque eles acham que a gente está ali para tomar conta do trabalho deles, para falar o que está errado, e não é. A gente está ali para ser um parceiro e até para facilitar o trabalho. Porque às vezes a professora, tadinha, ela está se descabelando, porque ela não consegue que o menino sente para prestar atenção na aula, e a gente está ali com ele no atendimento clínico já há 2, 3 meses, e a gente tem uma estratégia para dar para ela, a gente tem uma carta na mão. Então, assim, eu ainda, e acredito que outros pedagogos também, psicólogos, fonos, outros terapeutas, ainda encontram um pouco de barreira das escolas para receber a gente felizes, para a gente, nessa visita escolar que a gente faz. E como eu disse, eu Ai, faço mesmo, eu telefono, no tempo do remoto a gente fazia chamada de vídeo. Se a escola nunca tem um horário, eu insisto até aparecer um horário, sempre aparece um horário quando a gente insiste muito. Então a gente dá essa orientação. No caso da educação infantil, eu já fiz esse trabalho de psicopedagogia clínica e é muito legal, porque a gente passa uma manhã, uma tarde, o tempo ali da escola, observando o movimento da sala de aula. Então, a gente está sentadinho lá atrás, é muito lindo isso. A professora faz a rodinha, a professora vai para o recreio, e ali a gente vai observando. A gente já viu quem é o líder da sala, quem é o que está é fazendo verdade. todas as tretas e puxando o cabelo do amiguinho quando a professora não vê. A gente está sabendo já quem é o esperto da sala, quem responde tudo. Então, depois a gente reúne, né? O psicopedagogo reúne com essa professora, com o coordenador, e traça uma estratégia com ela, uma intervenção ali para a sala de aula. É muito legal esse trabalho. E no caso do atendimento clínico, é desse jeito que eu te falei. Eu vou à escola, faço uma estratégia para o professor, mas sempre digo para o professor, essas são as minhas dicas, mas você está livre para também fazer a sua maneira, né? Mas eu passo o meu Sim. olharzinho clínico para ele. Agora, a família, diferente da escola, ela é muito mais receptiva. Ô, Lídia, eu fico com muita vontade de falar sobre isso, porque eu sou professora. Eu estou em sala de aula. Então, eu não sou uma pessoa que estou falando de algo que eu não sei. Eu estou ali na sala de aula, sabe? Eu sei qual é o sentimento do professor. Entende? Então, eu fico à vontade de falar isso. Agora, a família, ela já recebe a gente muito melhor. Então, assim, eu sempre dou uns feedback na porta mesmo do consultório, quando é rápido. Dou um feedback como foi a sessão, o que deveria fazer naquele dia com a criança, o que está dando certo, o que não está dando certo. Eu tenho meus segredos com os pacientes, eu falo, isso aqui a mamãe não vai saber, eles se abrem comigo. É bem legal, sabe? Então a família, ela recebe, porque como ela já procurou a gente, ela está disposta, né? Ela está disposta a Verdade, ajudar o Gênesis. filho. Ela recebe melhor a gente. Mas eu creio também, Lídia, que isso tudo é um treino, né? Isso tudo é muito novo. Psicopedagogia é muito nova. Então, eu creio que as escolas, quem sabe, todas elas não têm aí 2, 3 psicopedagogos. Já pensou que sonho? Nossa, é um sonho mesmo. E assim, a gente tem visto muitos professores, pedagogos fazendo psicopedagogia. E eu espero que não seja só para nenhum tipo de pontuação.
né, que principalmente na pública, você é professora de escola particular, né, Gênesis, ou é pública? Particular. Uhum. Mas em todas que sejam para atuação, a gente precisa muito desse olhar, né, do professor como psicopedagoga ali também dentro da sala de aula. Isso vai, assim, ser um divisor de águas. E esse que eu te falei, que eu observei, que eu observou na sala e fiz um trabalho com a professora, foi escola pública. E foi iniciativa da direção chamar um psicopedagogo e fazer esse trabalho especificamente com essa turma, porque era uma turma que tinha muito problema, assim, de um morder o outro. As turmas são muito grandes, né? Verdade, a gente sabe disso. Um mordia o outro e tal, que vamos chamar um psicopedagogo para ver se dá certo. E foi um trabalho bem legal, você vê, uma direção que já tem uma cabeça mais aberta, olhar. Né? Um olhar totalmente E a gente torce por isso, né, Gênesis? A gente torce para que seja mais amplo, que alastre aí todas as escolas, redes públicas e particulares também. Pessoal que entrou agora, sejam muito bem-vindos. Live sobre educação infantil e a psicopedagogia, como ela pode atuar, como ela pode ser um divisor de águas aí, no meio dessa área tão linda. Gênesis, a gente está quase acabando, não estou acreditando, mas tem uma pergunta aqui. A gente está 45 minutos falando sem parar. Se tiverem pergunta, pode perguntar. Nós estamos quase acabando essa live. Vai ficar gravada, tá, pessoal? Não se preocupem. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, mas vamos lá. O que é, em psicopedagogia, a hipoassimilação, a hiperacomodação, a hipoacomodação e a hiperassimilação? Qual a sua importância? A gente tem que falar devagar, né? Senão mistura as palavras. Então, hipoassimilação. É muito assimilação aí. É muito assimilação. Pergunta interessante. Então, para a gente aprender, né, para o ser humano aprender, no caso a gente está falando das criancinhas, a gente precisa assimilar, acomodar, precisa de um equilíbrio disso dentro da nossa cabeça. E aí, isso é tão importante na psicopedagogia, Lídia, porque às vezes a criança aparece pra gente, tem um TDAH, tem uma dislexia, e na verdade não é nada disso. Ela não está organizando bem aqui na cabecinha dela o que ela aprende. Tá? Então, é muito confundido com transtorno de aprendizagem. Muito interessante. Vamos falar devagar, senão a gente mistura tudo, eu também misturo as palavrinhas tudo, ó. A hiperassimilação. O que acontece? A aprendizagem, ela corre muito rápida na cabeça da pessoa. Então, é bem assim. Coloquei tudo lá dentro da minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Ele é confundido com uma criança hiperativa. A professora está dando a rodinha, já contou, está contando a história, mas na cabeça dele ele já entendeu aquela história toda. Ele já entendeu tudo que a professora disse e ainda sobrou tempo para ele subir em cima das carteiras. Então a minha criança, ela é hiperativa. Não. Ela é hiperassimilativa. Ela botou tudo ali dentro e ficou uma confusão dentro da cabecinha dela. Por isso que é importante a avaliação psicopedagógica. Olha só. Nem tudo que parece Por isso que é importante os protocolos, por isso que é importante os testes. Então, e uma outra coisa que eu ia te falar Mas aí tem o contrário, a hipoassimilação, que é a baixa, é isso que eu ia falar. Que aí ele coloca o conteúdo tudo muito pequenininho, muito lento, não entendeu nada, tá no mundo da lua. Ele também, ele tem um déficit de atenção aí, ele tá, viajando. Não, ele tem autismo, sabia? Que ou a deficiência intelectual, né? Deficiência intelectual. São várias coisinhas aí que pode... Mas o que você queria falar? Pode falar. Não, era isso. Uma mãe perguntou sobre a hipoassimilação, é isso, né? Isso. Se poderia ser confundido uma coisa com a outra, você acabou de responder. É o contrário. Que é o contrário. Um é de mais e o outro é de menos. Aí o que acontece na hiperacomodação? Aí você pensa lá no hiperassimilação, que eu falei que ele coloca tudo lá na cabeça dele. Aí ele fala, pronto, eu já sei, entendi tudo que a professora disse, já sei essa história, já aprendi todas as cores, todos os números, porque para ele aprendeu. O que vai acontecer? Ele não sabe, ele não aprendeu. E isso, Lídia, a gente carrega por uma vida inteira. Porque você pode ir mal numa prova, no exame, no Enem,
Porque você acha que sabe, E não chega lá sabe. você não sabe. Super Sabe? interessante. Aquelas coisas assim, imagina que tá tudo aqui dentro, ó, mas elas estão todas bagunçadas ali dentro. Ele tem informação? Ele tem. Mas elas não estão organizadas lá dentro. Consegue entender? Eu tô tentando falar assim de um jeito para Não, assim, entender. e super, você está falando de um jeito super objetivo, eu não sei se alguém está querendo fazer uma pergunta aqui, mas enfim, de uma forma que, assim, objetiva, que os pais consigam entender isso, porque é meio confuso o hiper, o hiper, né? Aí tem o contrário, hipoacomodação. Não E, gravei nada, não entendi nada. É o famoso branco, sabe? uhum, Tive um branco. Em algum momento eu escutei a professora falando sobre isso, isso. mas não me lembro o que que foi. Isso é tão comum acontecer, é tão comum chegar no consultório como um transtorno, e não é. E aí a gente tem os recursos, aí entra o psicopedagogo lindo, que vai fazer um trabalho clínico com essa criança, que vai dar estratégia para os professores, que vai auxiliar as mães, os pais em casa, o cuidador, né? Quem está mais tempo com essa criança. E aí faz uma visita lá no consultório. Ótimo. Então nós falamos tudo: hipoacomodação, hiperassimilação. Aí só responda uma coisa: qual a importância de o psicopedagogo saber diferenciar isso, ou até mesmo um pedagogo ter um olhar meio assim, falar, tem alguma coisa aí que parece transtorno, mas eu acho que não é. É muito importante, tanto o professor, né? Porque ele vai ajudar, igual eu falei, ele vai ajudar essa criança. E o psicopedagogo, ele pode dar um outro olhar, um outro parecer avaliativo. Porque se a criança, que ele diz assim, a criança chega lá para mim com um laudo. Ah, o meu criança tem dislexia, ele tem TDAH, geralmente tem as comorbidades, né? Uhum, Ele tem TDAH e tudo mais. Ok, mãezinha, mas a gente tem um período de avaliação que vai passar também para a minha avaliação. E pode ser que uhum. naquele período eu descubro que não é aquilo. É que ele está hiperassimilando. Ou ele está hipoassimilando, Hipoassimilando. Ótimo. sabe? E Pode é falar, isso. Gênesis, pode fechar. Aí Não, a gente tem, acho que a Érica que está perguntando, eu acho que você respondeu, mas você pode responder novamente. Qual a diferença da psicopedagogia institucional escolar da clínica? posso. Só finalizando a parte que a gente Uhum, estava falando, das modalidades da aprendizagem, né? O nome, uhum. modalidade da aprendizagem de Piaget. Aí eu falando de Piaget de novo. Piaget. A Piaget. Porque, assim, Lídia, nada muito é bom, nada pouco é Foi bom. A bom. gente tem que ter um equilíbrio. Então, aprendizar também, a modalidade de aprendizagem também, tá? Então, nada de mais, nada de menos, um equilíbrio. A psicopedagogia clínica, a gente atende em consultório, na nossa sala clínica, né? Como eu atendo no meu espaço e atendo também numa clínica. E a institucional, a gente faz atendimento na escola, a gente trabalha, a gente não vai atender alunos individualmente, a gente vai trabalhar diretamente com uma turma, um grupo de alunos, com um professor, dando dicas, estratégias, orientações. A gente pode trabalhar também nos hospitais, em empresas. Eu já fiz um projeto para uma empresa que tinha uns conflitos entre os funcionários, um queria mostrar que sabia mais do que o outro, e aí eu montei um projeto, foi bem legal, Quase não Lídia. acontece isso, né? Mas eu achei, foi uma experiência bem legal, foi o único projeto, eu não trabalhei mais assim, mas foi bem legal. A gente pode atuar também assim em empresas, em hospitais e por aí vai. E a clínica a gente fica ali somente com o nosso paciente. Respondido, Érica. Eu acho que existe essa dúvida mesmo, porque eu acredito que muitas pessoas achavam que era uma especialização diferente. A clínica você tem que fazer um tipo de disciplinas, especialização diferente. Ah, mas 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 é tem, mas diferente. é É, diferente. eu fiz as duas, por isso que eu fiz 2 anos, porque eu quis formar em clínica É e institucional. institucional. Tem gente que faz só a clínica, então não pode trabalhar na escola. E tem gente que faz só institucional, não Não pode pode atender trabalhar em na clínica. clínica. É Ótimo. diferente. Até na hora de você montar relatório, avaliação, Totalmente são, diferente.
São diferentes. Avaliações são diferentes. Respondido, meninas. Gente, está muito bom, mas está quase acabando. Gente, eu nem acredito Não que eu falei durante uma hora. Então, já que a gente já encerrou aqui algumas perguntas, respondeu as meninas, eu vou deixar aqui o meu agradecimento a todos que entraram, Marcos Furlan, Alessandra, Cristina, Érica, Jocélia, Sirlene, Fabiola, Ellen e Marcela, Josi, Jucimara, Gil, Gisele, psicólogo Rodrigo, Josi, Maria Braga e tem algumas outras pessoas também. Muito obrigada pela participação, pelo tempo que estiveram com a gente, com essa querida Genis Borges, que é uma maravilhosa, adoro o trabalho dela. E eu quero deixar as considerações finais, que você fale o que você quiser, deixe o seu contato, suas redes sociais, contato da sua clínica, onde que você atende, e fale o que você desejar. Fique à vontade. Então, as considerações finais, pensando em educação infantil, vamos pensar em intervenção precoce, né? Vamos pensar que não precisa esperar a criança chegar a 8, 9 anos para ver que tem alguma coisinha aí precisando, né, de uma intervenção do psicopedagogo. Se tiver dúvida, leve no psicopedagogo, converse com o pediatra. Eu atendo na clínica da Fono Rosinha e também tenho o meu espaço no bairro Socorro, aqui em Mogi das Cruzes. É fácil me achar, se digitar Genis Lane, vai achar muita coisa sobre mim, porque eu gosto muito de escrever, eu tenho um blog, eu tenho um site, então eu escrevo bastante sobre educação de filhos, sobre psicopedagogia, sobre professor, sobre escola. Eu estou sempre escrevendo muito aí pelas redes sociais, tá bom? Vai me achar em vários lugares aí, como colunista, como blogueira, como professora. Eu gosto muito, sabe, Lídia, de desenvolver esses trabalhos e levar uma qualidade de ensino melhor, uma qualidade de vida melhor, né, para as nossas crianças. Porque a partir do momento que elas aprendem, elas se sentem mais valorizadas, elas se sentem mais felizes. E as famílias também. Então, eu tenho esse Instagram aqui, Psicopedagoga Genislene Borges, e é isso. Tem um outro também, né, Genis? Você tem um outro também. Borges. Que eu falo da minha vida pessoal como mãe, professora, Genis Borges. Eu até estou deixando aqui também. Pode falar, meu amor. Isso, psicopedagoga Genislene Borges. Eu gosto muito de falar, aqui. De conversar, né? Eu sou professora, né? Então eu sou assim. E também, Lídia, além do meu trabalho como psicopedagoga clínica institucional, sou professora, faço supervisão e mentoria também para as psicopedagogas aí que estão começando, ou que já estão, né, na área e querem dar uma melhorada, ajuda aí na elaboração de intervenção, de relatórios. Então, eu sou multitarefa. Gente, uma coisa legal da Genis ter falado é que eu me preocupo bastante com essa parte de terapeutas, né, porque a gente pode colocar assim, que atua na área clínica ou institucional que seja, que não tem uma supervisão. Supervisão é muito importante, né? Então, se você está começando agora, ou mesmo que já esteja em um tempo, procure um supervisor, um mentor. Tem a Genis aí, né? Eu já deixei o contato @psicopedagoga Genislene Borges. Chama ela lá. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode mandar para a gente, eu direciono para a Genis, ou pode mandar para o IG dela, tá bom? Que é uma querida, né, gente? Falar o que da Genis? No Instagram também, Lídia, nesse Instagram de psicopedagoga, eu sempre posto muita coisa nos stories. Alguns momentos meus clínicos, né? Quando dá para filmar, eu filmo algumas estratégias que eu estou usando com o paciente. Eu também coloco sempre uma postagem explicando algum jogo, alguma dica, falando sobre algum transtorno. Então, assim, além de mostrar o meu trabalho, eu também faço essa divulgação explicando, né, tanto para as famílias como para os educadores, sobre essa área aí maravilhosa que é a psicopedagogia. Meu amor, muito obrigada por aceitar o convite do Instituto Somos Notáveis. Obrigada aí, eu sei que o seu tempo é corrido, mas foi maravilhoso ter você conosco.
que a gente possa aí fazer outras lives mais para frente, falando de psicopedagogia, tem diversos assuntos a ser tratados, né? A pedagogia também, eu não podia deixar minha homenagem aos pedagogos hoje, né? Agradecer aí os grandes mestres, parabéns, meu amor, pelo seu dia também, parabéns pelos professores, mestres que nos ensinaram e continuam nos ensinando, tá bom? Um beijo para quem nos acompanhou, beijo Aline, Sirlene, falou momento precioso, obrigada Sirlene por ter ficado conosco. Ela falou, pena que eu não consegui entrar antes. Obrigado pessoal que ficou até agora. Acompanhe a gente nas redes sociais, @somosnotáveis, acompanhe o trabalho da Gênesis, @psicopedagoga Genislene Borges. Curtam, compartilhem e a gente deixa aí para vocês abertos se quiserem fazer mais perguntas. Gênesis, muito obrigada. Eu agradeço, Lídia. Eu que agradeço, amor. Você é um presente na minha vida. Você que é muito o meu, obrigada. Maravilhosa. Beijo, meu amor. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Obrigada.